Aqui é o canal Multiverso Incrível. Hoje vamos falar dos 10 mistérios do Egito Antigo que ainda não foram resolvidos. O Egito Antigo fascina milhões de pessoas pelo mundo todo com suas histórias. Os mistérios que envolvem as pirâmides ou as histórias dos faraós e seus habitantes naquela época. Nem todos os mistérios foram solucionados e é o assunto que iremos abordar nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder conteúdos igual a esse. Agora roda a vinheta. Tecnologia das pirâmides. Os cientistas há muito tempo tentaram explicar exatamente como os antigos egípcios foram capazes de construir estruturas tão grandes e complexas para o seu tempo como as pirâmides. Os especialistas acreditam que os blocos foram produzidos no mesmo lugar onde os monumentos foram feitos. Ou seja, cada bloco teria sido construído um em cima do outro, sem precisar arrastá-los para o local. Para alguns historiadores e cientistas não há evidências suficientes para afirmar que essa explicação tem algum sentido. 2. Estranha múmia envolvida em um livro estrangeiro. Em meados da década de 1840, um homem comprou uma múmia de um comerciante em Alexandria e colocou em exibição por muitos anos, até que algo estranho foi notado em seu artefato. Depois que um grupo de especialistas removeu uma parte da bandagem da múmia, descobriu-se que ela estava embrulhada no que parecia ser um livro. No entanto, o texto foi inteiramente escrito em um idioma diferente do egípcio. Após uma série de buscas, descobriu-se que o texto em questão estava escrito em etrusco, um idioma usado pelo povo que vivia na península em um período ainda incerto da cronologia histórica, que deixou um legado de uma série de obras artísticas e uma linguagem que até hoje não foi explicada totalmente. O texto encontrado envolvendo a múmia egípcia é o maior texto etrusco já encontrado, mas ninguém sabe por que ele foi usado para esse fim. 3. Suposta maldição de Tutancâmon. Howard Carter e Lord Carnarvon descobriram em 6 de novembro de 1922 o túmulo de Tutancâmon, que foi muitas vezes referido como amaldiçoado. A lenda diz que uma inscrição egípcia foi encontrada por Carter, durante as primeiras escavações realizadas no local, a seguinte frase: "A morte estenderá suas asas a todos aqueles que perturbam a paz do faraó." Obviamente não foi possível atestar com certeza que o que foi dito acima realmente aconteceu, mas o fato é que logo após a descoberta da escadaria do túmulo do faraó, aconteceu o primeiro presságio. O canário de Carter foi comido por uma cobra. Em seguida, Lord Carnarvon foi acometido por uma febre causada por uma picada de inseto que o levou à morte e o cachorro dele teve um infarte fulminante. Depois desta ocorrência, Arthur Massey, um dos integrantes da expedição, veio a falecer repentinamente no mesmo hotel em que Carnarvon estava hospedado. O dono das primeiras fotos de Tutancâmon, Joel Wolfe e Richard Bethel, secretário de Carter, faleceram também em inexplicáveis condições. A mulher e a irmã de Carnarvon faleceram logo em seguida sem explicações. Cerca de 35 pessoas que estavam ligadas à descoberta da tumba do faraó Tutancâmon, após 6 anos, faleceram em condições extremamente misteriosas. Hipóteses sobre alguma substância tóxica ou fungos venenosos foram criadas por cientistas para combater as explicações das lendas sobrenaturais. Até hoje ninguém consegue explicar o que realmente aconteceu. 4. A pirâmide destruída de Djedefre. Djedefre foi um faraó famoso, filho e sucessor de Quéops. Ele mandou construir sua pirâmide em Abu Ravash, afastado de sua família, que construíram as pirâmides na necrópole de Gizé, a 8 quilômetros de distância. No início do século XX, o arqueólogo francês Michel Valoggia liderou uma equipe de arqueólogos que investigou as ruínas da cidade de Abu Ravash no Egito e descobriu que ali foi erguida a maior pirâmide do Egito. A equipe afirma que a pirâmide tinha cerca de 146,6 metros de altura, sendo mais alta 7 metros do que a pirâmide de Quéops. Até hoje pesquisadores não sabem ao certo o que aconteceu realmente com a pirâmide, que se encontra em ruínas. 5. O mistério de Nefertiti. A rainha Nefertiti foi esposa do faraó Amenhotep IV. No início do reinado do faraó, ela tinha 15 anos e já se tornou a grande esposa real. Ao lado do marido reinou o Egito Antigo durante o período de 17 anos.
Após a morte de seu marido, Nefertiti assumiu o poder. Pesquisadores relatam que após 3 anos ela ter assumido o poder, ela sumiu dos registros misteriosamente, o que sugere que ela tenha morrido. Daí que surge o mistério, pois os restos mortais da rainha e sua tumba não foram encontrados até os dias de hoje. O arqueólogo Rives acredita que ela esteja sepultada atrás da tumba de Tutancâmon, mas ainda não foi confirmado. O Ministério de Antiguidades do Egito convidou o pesquisador para inspecionar a famosa tumba e testar sua teoria. Será que Rives conseguirá resolver esse mistério, que dura milênios? 6. Qual é a verdadeira idade da esfinge e quem a construiu? A grande esfinge de Gizé vem sendo admirada por milhares de pessoas do mundo inteiro, mas a verdade é que nós não sabemos qual sua idade, história ou mesmo seu propósito. A única coisa que podemos afirmar é que esta estátua monolítica ela é antiga, teorias de que é anterior à civilização egípcia antiga. Um egiptólogo famoso, Miroslav Werner, escreveu sobre a esfinge. A grande esfinge de Gizé é mais do que simplesmente um símbolo do Egito antigo e moderno. É a própria encarnação da antiguidade e do próprio mistério. Ao longo dos séculos, ela tem alimentado a imaginação de poetas e cientistas, aventureiros e viajantes. Embora tenha sido frequentemente medida, descrita e investigada usando os meios científico-técnicos mais modernos e discutida em conferências científicas especiais, as questões fundamentais permanecem sem resposta. Quem a construiu? Quando e por quê? 7. Câmara Secreta da Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide, que foi construída para guardar os restos mortais do faraó Khufu, Quéops em grego, e foi concluída há 4.500 anos atrás aproximadamente e utilizaram cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra. Uma estrutura incrível que até hoje desperta a curiosidade do mundo inteiro. Após 2 anos de pesquisas, cientistas franceses e japoneses anunciaram a existência de uma grande cavidade dentro da misteriosa pirâmide de Quéops, Khufu, no Egito. Uma câmara secreta foi construída no interior da pirâmide acima da grande galeria, mas o conteúdo permanece misterioso e foram feitas diversas especulações que pode existir um trono de ferro. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se quiser saber mais, se inscreva e clique no sininho para você ficar sabendo todas as notificações deste conteúdo. 8. A lâmpada de Dendera. Seria possível que no Antigo Egito já existisse energia elétrica? No templo de Ator em Dendera, no Egito, uma imagem gravada na parede parece retratar lâmpadas com filamentos elétricos dentro. Essa descoberta deu início a uma teoria de que já existia algum tipo de eletricidade no Antigo Egito. Alguns historiadores interpretaram essa representação em forma de bulbo seria o útero de Nut, a deusa do céu. As inscrições ao redor das lâmpadas de Dendera reforçam isso porque se referem ao sol nascente que brotará da flor de lótus na forma do deus serpente Sematauí. Mesmo com a explicação dos egiptólogos, os desenhos continuam controversos. Muitos teóricos da conspiração não estão convencidos pela hipótese avançada pelos historiadores, preferindo acreditar que os egípcios dominavam a tecnologia de energia elétrica. Apesar disso, não há evidências científicas que indiquem essa possibilidade. 9. O Reino de Punt. Imagine um reino rico em ouro, incenso, ébano e canela, animais exóticos, perfumes, marfim entre outros produtos. Era assim o reino de Punt. Os egípcios obtinham muitos desses produtos que ajudou a construir a grandiosidade e beleza da terra dos faraós. A maior referência dessa civilização foi citada em uma expedição ordenada pela rainha faraó Hatshepsut, representado em um baixo-relevo do templo de Deir el-Bahri. A localização dessa civilização é incerta até os dias de hoje. Algumas hipóteses indicam que pode estar localizada em alguma região da África Oriental e a Península Arábica. Alguns pesquisadores associaram o reino de Punt ao Jardim do Éden bíblico, mas não tem nada confirmado sobre isso. As únicas pistas que alguns especialistas encontraram foram os ossos de 2 babuínos mumificados que tudo indica que pode pertencer ao reino de Punt. 10. Patas da Esfinge de Israel. Os arqueólogos encontraram na cidade de Tel Hazor em 2013, as patas de uma esfinge egípcia de 4.000 anos em cima de uma base. Os restos do monumento foram destruídos em algum momento desconhecido. Na base havia uma inscrição que menciona Rei Miquerinos,
um faraó que, segundo os historiadores, governou o Egito em meados de 2500 a.C. Uma das hipóteses para explicar o fato que uma pata de esfinge egípcia foi encontrada em Israel, provavelmente que foi dada como um presente. Você gostou do vídeo? Comente abaixo. Isso é muito importante para fortalecer mais o canal e não se esqueça de deixar seu like, e também ativar o sininho. Só assim você vai sempre estar recebendo esses tipos de conteúdo. Até o próximo vídeo.